Olá, caríssimo telespectador. Está começando uma série especial para você, para os seus amigos, para os seus familiares, sobre realidades que são de fundamental importância para a nossa fé e como nós devemos esperá-las e celebrá-las. Enquanto caminhamos no tempo, a caminho da eternidade, o nosso coração com a Igreja professa realidades que são fundantes para a nossa fé. Essencialmente, o credo. Ali, no credo, temos as principais verdades que norteiam a nossa existência de cristãos. Essas verdades são: eu creio em Deus Pai, creio em Deus Filho, creio em Deus Espírito Santo, creio na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Aqui está a síntese daquilo que nós devemos crer. Cremos aquilo que a Igreja crê. Acreditamos naquilo que a Igreja prega. E esta é a síntese da fé da Igreja. É a pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que torna a fé cristã distinta das demais. A fé no mistério da encarnação, a fé no mistério da Trindade e tudo aquilo que orbita em torno desses dois, digamos assim, dogmas principais. Todos os demais, incluindo verdadeiramente a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, eles têm referência, apontam para ou partem desses dois mistérios, a Trindade e a encarnação. Deus, que é uno e trino, nosso Senhor Jesus Cristo, que é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Ao falar da humanidade de Cristo, estamos falando da sua encarnação. Estamos aguardando, e esse é o primeiro programa que antecede a solenidade do Natal do Senhor. E celebraremos também com muita alegria esse tempo sagrado que vai desde o anúncio do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo, da parte dos anjos aos pastores, que consta no Evangelho da Missa da Noite do Natal, e durante todo o tempo do Natal, falar sobre o Advento e sobre o Natal do Senhor. Dois tempos muito importantes do ano litúrgico. O ano litúrgico que tem a sua origem no domingo da ressurreição do Senhor. Todo o ano litúrgico orbita em torno do dia da ressurreição de nosso Senhor. O núcleo, a origem do ano litúrgico é o domingo. Tempo da Páscoa, como preparação para a Páscoa Quaresma. Após o tempo da Páscoa, retoma-se o tempo comum que começa depois do tempo do Natal. Lá no final do ano litúrgico, tem início um outro ano litúrgico com o tempo do Advento. 4 semanas de preparação para o nascimento do Senhor. Então, aqui está em síntese o ano litúrgico, dito em poucas palavras. Páscoa, precedida da Quaresma. Quaresma, Páscoa, o tempo comum, até o final do ano litúrgico, a última semana do tempo comum, a 34ª semana. Depois começa um outro ano litúrgico com a preparação para o Natal. Advento, depois o tempo do Natal. Depois inicia-se o tempo comum até o começo da Quaresma. Interrompe-se o tempo comum, entra-se na Quaresma preparando-se para a Páscoa do Senhor. Portanto, tempos fortes do ano litúrgico, nós temos Páscoa precedida da Quaresma. Natal precedido do Advento. Aqui estão os 4 tempos fortes. Quaresma, preparação para a Páscoa. Advento, preparação para o Natal. E ao longo de todo o ano litúrgico, o tempo comum. Aqui estão os 5 tempos, por assim dizer. E ao longo desse tempo, comemoramos com solenidades, com festas, com memórias obrigatórias, Cristo, nosso Salvador,
também nos seus anjos e nos seus santos. As memórias obrigatórias, as festas obrigatórias, as solenidades, etc., para celebrar ao longo de uma jornada de 365 dias o mistério do Senhor, o mistério do amor de Deus que entra na história do homem. Assim, o tempo está carregado de eternidade na sagrada liturgia. Muito bem, então, feita essa introdução de todo o ano litúrgico, vamos então a uma questão. Advento. Começamos o tempo do Advento com o domingo. Tudo começa com o domingo. O ponto de partida é o domingo. O ano litúrgico tem origem no domingo da Páscoa, na ressurreição do Senhor. E não é diferente com o tempo do Natal, com o tempo da Quaresma, com o tempo do Advento, com o tempo da Páscoa. A semana começa com o seu primeiro dia, que no livro do Apocalipse é chamado de Dia do Senhor. Em grego, Kyriake Hemera, o Dia do Senhor. Muito bem, de onde vem essa palavra advento? Advento vem do latim, adventus, que significa literalmente vinda, chegada. A etimologia vem de advenire, ad, para, venire, V-E-N-I-R-E, vir. Isto é algo que está para vir. Então, literalmente, adventus é alguma coisa que está para vir. Numa tradução mais livre, vinda, chegada. Pois bem, essa expressão a Igreja assumiu para designar esse tempo, dado que ela é uma frase de um vocabulário, e esse vocabulário já existia no mundo onde Cristo Jesus se encarnou. Portanto, o mundo romano, que falava o latim, essa expressão designava também o anúncio da chegada do imperador, o advento de uma boa notícia, da realização de uma conquista, de uma vitória numa batalha. Ou então, a notícia que está para chegar, vai nascer o filho do rei, vai nascer o herdeiro do trono, etc., etc. Vários significados a palavra advento assumia, dependendo do contexto, dependendo da notícia, dependendo da pessoa que escreve, sobre o que ela escreve, como também na língua portuguesa. Vinda, chegada, é uma expressão que se aplica em tantos contextos, tantas circunstâncias. Pois bem, no cristianismo, essa expressão, aliás, pautada, aliás, alicerçada, na pregação dos apóstolos no Antigo Testamento, na pregação de João Batista, dentre todos os nascidos de mulher, nenhum é maior do que João. Qual é a realidade que pode definir todo o Antigo Testamento? O Antigo Testamento é preparação para o Novo. O Antigo Testamento, sobretudo nos oráculos proféticos, anunciam algo que está para chegar. Por exemplo, eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele se chamará Emanuel, livro do profeta Isaías. Portanto, é uma profecia de alguém que está para chegar. Portanto, o profeta anuncia o advento do Messias. Citei somente Isaías 7,14, mas poderia citar tantas outras profecias. Então, a palavra é muito apropriada para a dinâmica da história da salvação no cristianismo, também no judaísmo. Judaísmo e cristianismo. O advento do Messias, o advento do Salvador, o anúncio da chegada do Salvador. Pronto, aqui está a etimologia e também, diríamos, aspectos da história
dessa realidade, dessa nomenclatura assumida pela Igreja. Entre vós está aquele que vós não conheceis. Eu não sou digno de desatar as correias de suas sandálias. João Batista anuncia aquele que já chegou. Os profetas do Antigo Testamento anunciam aquele que está para chegar, aquele que está para vir. Portanto, é plenamente consoante com a dinâmica do Novo Testamento e do Antigo Testamento, essa nomenclatura que traduz um período de expectativa, de preparação para a chegada do Messias, para a chegada do Salvador. Bem, quais os primeiros sinais na liturgia da Igreja da existência do tempo do advento? Discutem os liturgistas e também os estudiosos da história da Igreja quando surgiu de fato o tempo do advento. Ele não foi uma iniciativa que partiu da Sé Primeira, da Sé de Roma, não. Esse tempo parece que surgiu na Península Ibérica e precisamente nos séculos IV, V e VI. Temos algumas informações preciosas num concílio regional celebrado no ano 380, na cidade de Saragoça, hoje Espanha. Já se falava desse período em muitas dioceses. O Natal não era celebrado até então no dia 25 de dezembro, mas no dia 6 de janeiro. A Epifania, conhecida no Brasil pelo nome de Festa dos Magos, ou Festa dos Reis Magos. Também temos outra informação no Concílio de Tours, na Gália, atual França, século VI, no ano 567, já temos notícia de um chamado jejum de São Martinho de Tours, jejum que começa no dia 11 de novembro, que é a festa de São Martinho, e vai até o Natal do Senhor. Uma espécie de uma pequena quaresma. Portanto, na Gália, atual França, mais ou menos, e Hispânia, duas províncias do Império Romano, nós já temos aqui sinais de dioceses, regiões, províncias que celebram essa festa. Em Roma, essa festa é instituída somente no século VI e a duração era de 4 domingos, 4 semanas, como nós temos hoje. Bem, um pouco do esboço histórico dessa realidade chamada Advento. E só posteriormente é que essa festa, como era celebrada em Roma, preparação para o Natal, não deixa de ser uma festa, uma expectativa feliz, para usarmos a expressão de São Paulo na carta a Tito, ela vai se estender para toda a Igreja Universal. Dito isso, agora nós vamos para a dupla característica do tempo do Advento. O que é que ele celebra? É preparação para quê? Eu escolhi um texto extraído de um documento muito importante da Lavra de São Paulo VI, Normas Universais do Ano Litúrgico e Calendário Romano Geral. É um documento, esse livro foi publicado pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, mas o documento que eu vou ler, que aqui se encontra, é do ano de 1969, 14 de fevereiro, aprovado pelo Papa Paulo VI, São Paulo VI. E é no parágrafo 39 desse documento, Normas Universais do Ano Litúrgico e Calendário Romano Geral, que nós temos a finalidade do tempo do Advento. Ela vai aparecer aí na tela do seu celular, do seu computador, do seu televisor. Vamos ao texto. O tempo do Advento possui dupla característica. Sendo um tempo de preparação para as solenidades do Natal
em que se comemora a primeira vinda do Filho de Deus entre os homens. É também um tempo em que, por meio desta lembrança, voltam-se os corações para a expectativa da segunda vinda do Cristo no fim dos tempos. Por esse duplo motivo, o tempo do Advento se apresenta como um tempo de piedosa e alegre expectativa. Então, nos preparamos para a chegada do Senhor no tempo, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e o dia do nascimento de nosso Senhor é celebrado de forma especial pela Igreja, o dia do Natal do Senhor. Mas aquele que veio a primeira vez na carne, humilde, pobrezinho, virá um dia com poder e glória. Também nós nos preparamos para essa segunda vinda. Pronto. Homens da Galileia, por que estáis a olhar para o céu? Esse Jesus que viste subir, virá. Pronto. Eis que venho em breve, assim termina o livro do Apocalipse, assim termina a Bíblia Sagrada. Então, o nosso coração se volta para essa dupla vinda. Uma que já aconteceu no tempo, portanto, há 2000 anos, e que nós celebramos na Sagrada Liturgia. Um dia no ano. A questão de por que o dia 25 de dezembro e não antes e não depois, eu não vou abordar aqui. Mas com toda certeza a tese segundo a qual a Igreja instituiu o dia 25 de dezembro porque era uma festa pagã e a Igreja decidiu cristianizar essa festa, que era uma festa celebrada para o nascimento do Deus Sol, isso não procede. Por quê? Porque já temos em Santo Hipólito de Roma, que viveu antes de Constantino, o imperador que se converteu ao cristianismo, e antes dele, os cristãos não tinham liberdade de ação, não celebravam publicamente o culto divino, eram perseguidos. O Império Romano não se tem notícia até Constantino de uma celebração, atenção, de uma celebração que cristianiza uma festa pagã. Não. É uma inverdade histórica. Os cristãos já celebravam o nascimento do Senhor no dia 25 de dezembro, antes de Constantino se converter ao cristianismo. Fiz somente essa alusão. Isso mereceria um outro programa, enfim, mas essa afirmação ela não procede, historicamente ela não se sustenta. Deixemos isso para uma outra ocasião. Então, aqui está a dupla preparação, aqui está a dupla expectativa. Avancemos agora com os 3 parágrafos desse documento já citado, normas universais do ano litúrgico e calendário romano geral, 3 parágrafos pequenos para algumas informações sobre o tempo do Advento, quando ele começa e quando ele termina. O tempo do Advento começa com as primeiras vésperas do domingo que cai no dia 30 de novembro, ou no domingo que lhe fica mais próximo, terminando antes das primeiras vésperas do Natal do Senhor. Os domingos deste tempo são chamados primeiro, segundo, terceiro e quarto domingos do Advento. Os dias de semana dos dias 17 a 24, inclusive, visam de modo mais direto a preparação do Natal do Senhor. Então, nós temos aqui o tempo do Advento intercalado, dividido por semanas, 4 semanas. Do primeiro domingo do Advento até o dia 16, nós temos uma etapa muito importante para a chegada do Senhor, como preparação para o Natal. De 17 a 24, portanto, a semana
que antecede imediatamente o Natal do Senhor é uma preparação mais voltada para o nascimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso quer dizer que, ao longo do tempo do Advento, nós temos na Sagrada Liturgia, nas suas leituras especificamente, o quê? Nós temos uma abordagem acerca da primeira e da segunda vinda de Cristo. Tudo começa com a segunda vinda de Cristo. E aí a liturgia vai avançando até a chegada do Senhor, que virá uma segunda vez, ele que já veio na carne. Isso para que a gente compreenda que muitas leituras, e eu me refiro à primeira leitura do profeta, as férias do tempo do Advento. Há uma insistência muito grande da parte da igreja, há uma presença constante, eu diria, maciça, dos profetas, particularmente o profeta Isaías, contendo aqueles oráculos a respeito da vinda do Senhor, a primeira e a segunda. Os salmos sempre são uma resposta às leituras, portanto, a temática do salmo responsorial sempre tem relação com a primeira leitura, e isso não apenas no tempo sagrado do Advento. E os evangelhos, eles vão avançando, eles vão evoluindo, abordando, enfocando aspectos da segunda vinda de Cristo e da primeira vinda de Cristo. Segunda vinda com poder e glória. Primeira vinda na carne, humilde, o mistério da encarnação. Quais são os livros da palavra de Deus mais citados, que mais aparecem, que mais são lidos ao longo do tempo do Advento? Bem, como primeira leitura, seja no domingo, seja nos dias de semana, o profeta Isaías é, sem dúvida, aquele que mais aparece. Não é o único profeta. Às vezes aparecem outros, como Miqueias, como Oséias, etc. Evangelhos. No ano A, dedicado especialmente ao Evangelho segundo Mateus, é óbvio que a prioridade aparece com muito mais frequência o primeiro Evangelho. Ano B, São Marcos. Ano C, São Lucas. Mas ao falar ano A, Mateus, ano B, Marcos, ano C, Lucas, não significa dizer que só aparecem, só são contemplados esses evangelhos. Não, mas a grande linha mestra do ano A é o enfoque principal, o evangelho segundo Mateus. Ano B, São Marcos, ano C, São Lucas. Ainda que aqui, ali e acolá, algum dia, alguma solenidade, enfim, esteja contemplado um outro evangelho. Nosso Senhor Jesus Cristo, vindo com poder e glória, nós sabemos o que ele vai realizar por ocasião de sua vinda gloriosa. Vai julgar os vivos e os mortos. De onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Mas esse que virá, já veio. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado Emanuel, que significa Deus conosco. Como se deve preparar um coração para a chegada do seu Salvador? O profeta João Batista responde, e esse texto, quem não conhece? A pregação de São João Batista, que está narrada em vários evangelhos, mas sobretudo no Evangelho segundo Mateus, pode ser resumida assim: eu sou uma voz que clama no deserto. Preparai os caminhos do Senhor. Aplainai as suas veredas. Endireitai esses caminhos. Pronto. Ele é o precursor do Messias com essa finalidade. O seu anúncio extremamente rigoroso, extremamente duro, é uma pregação que conclama os seus ouvintes ao arrependimento. Por isso, ele dispensa um batismo de penitência, não que perdoa os pecados, mas para
a remissão dos pecados. A remissão dos pecados vai ser concedida por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Na pregação de São João Batista, fala-se também do juízo. Fala-se também dessa realidade dura da qual ninguém vai escapar e todos nós estamos nessa expectativa. Cito, para não nos alongarmos muito: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Mais na frente, porém, o discurso de São João Batista assume uma conotação muito dura. Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da cólera vindoura? Dai, pois, frutos de verdadeira penitência. Versículo 10, Mateus 3. O machado já está posto à raiz das árvores. Toda árvore que não produzir bons frutos será cortada e lançada ao fogo. No versículo 12, tem na mão a pá, limpará a sua eira e recolherá o trigo ao celeiro, as palhas, porém, serão queimadas num fogo inextinguível. Vejam, na pregação de São João Batista, nós temos as duas vindas de Jesus. Preparai o caminho do Senhor, arrependam-se. No meio de vocês está alguém que vocês não conhecem, eu não sou digno de desatar as correias de sua sandália. João Batista começa o seu ministério, Jesus já adulto. É verdade? Então, o enfoque é para a chegada de Jesus adulto. Mas isso para os judeus do seu tempo, porque ele foi escolhido por Deus para ser o arauto do Senhor, o Senhor já sendo adulto. Os outros profetas que anunciaram o nascimento de Jesus estão no Antigo Testamento. João Batista é a página que fecha o Antigo Testamento e abre o Novo. Em Mateus capítulo 11, versículos de 11 a 12, entre todos os nascidos de mulher, nenhum é maior do que João. Mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Jesus faz então um rasgado elogio ao seu primo São João Batista. Na pregação de João, nós temos o anúncio desse que já está no meio dos judeus e vai entrar na fila para se batizar como todo judeu, mas ele virá um dia com poder e glória. Daí se compreende porque a figura de São João Batista é tão citada nos evangelhos, não de todo o tempo do Advento, mas de vários dias do sagrado tempo do Advento. Por isso, nós olhamos para a primeira semana do Advento, a segunda, a terceira e a quarta, como a ocasião para revermos, recordarmos, assimilarmos, impregnarmos o nosso coração com as profecias veterotestamentárias, isto é, do Antigo Testamento, particularmente Isaías, uma presença maciça de textos do profeta Isaías ao longo de todo o sagrado tempo do Advento, e também a figura de São João Batista. Está terminando o nosso encontro. Esse foi o primeiro, viu? A partir do próximo, nós estaremos aqui desdobrando realidades que eu acho que são muito úteis para nós vivermos e nos prepararmos dignamente com esse tempo do Advento, esse tempo de expectativa feliz. Deus se encarnou e nós aguardamos o dia do Natal para celebrarmos isso de forma solene. E esse que se encarnou subiu aos céus, de onde um dia virá para julgar os vivos e os mortos, e nós esperamos também em expectativa feliz esse grande dia. Um grande abraço. Até o próximo encontro. Obrigado por ter assistido a esse vídeo. Divulgue-o, multiplique, transmita para todos aquilo que você assistiu. Seja um evangelizador. Deus abençoe sua vida.